Oi, gente, tudo bem com vocês? Guilherme Paz aqui. Estou muito alegre, coração radiante, feliz por tudo que o Senhor tem nos proporcionado viver e como eu tenho falado, esse movimento que nasceu primeiro no coração de Deus, que é o Na Mesa do Armazém, tem nos possibilitado trazer pessoas maravilhosas, pessoas que vivem o que pregam e mais do que isso, estão gastando a sua vida em prol de outras vidas. E se você ainda não entendeu o que vem acontecendo, se ainda não é inscrito aqui no canal, clica ali, se inscreva, ative os sininhos, faça parte desse movimento que tem ganhado uma proporção não só em quantidade, mas em qualidade de assunto e mais do que isso. O nosso desejo aqui é restaurar a mesa aí na sua casa, no seu trabalho, a mesa na sua roda de amigos, enfim, aonde quer que você vá, que esse móvel seja mais do que um móvel, seja um lugar de comunhão, um lugar de paz, alegria e saúde em todas as esferas. Vem com a gente para a Mesa do Armazém. Oi, gente, é nós outra vez aqui. Você clicou, já sabe quem é minha convidada, já viu aí, e eu já gostaria de deixar aqui para você a mensagem de que a Luciana Fernandes, não é só uma nutricionista, é uma pessoa que tem ido e vivido além do seu tempo. Então nós hoje falaremos sobre mesa, como sempre, mas mais do que isso, falaremos sobre saúde em todas as esferas. Então, como eu comecei dizendo, eu estou feliz demais. Para mim é uma honra, é uma alegria receber na Mesa do Armazém Luciana Fernandes. Obrigada. A Lu Nutri. Seja muito bem-vinda. Prazer mesmo estar aqui, né? Eu tô assim impactada com o lugar. Amém. Como eu fui recebida, eu acho que o Espírito Santo realmente está aqui, porque eu tô toda arrepiada, sem Amém. a gente nem começar. E isso é muito bom. Quando Deus nos conecta com pessoas com o mesmo propósito. Amém. Então eu estou muito feliz em estar aqui, espero vir outras vezes. Amém. Porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer aqui. Amém. Amém, querida. Obrigado. Primeiro, pela prontidão em receber e aceitar o nosso convite. E obrigado não só pelo podcast, mas obrigado pela sua vida. Obrigada. Eu tenho falado muito isso com o pessoal que vem aqui. Obrigado por se dedicar, queimar a sua vida em prol de outras vidas. Eu acho que o evangelho mais eficaz que nós podemos pregar para essa geração é o evangelho de, olha, eu estou disposto, eu já entreguei a minha vida a Cristo e agora o que Ele quiser fazer com ela. E o que Ele sempre faz, e a gente sabe disso, é usar a nossa vida para alcançar outras vidas. Então, eu estou muito feliz, porque quando a gente começou a ideia do podcast, como eu disse, a Débora, uma grande amiga nossa, falou, olha, vocês precisam entrar em contato com a Lu, porque a Lu vive isso que vocês estão compartilhando. E eu achei muito legal, porque acompanhando a tua mídia, vendo ali o livro, ainda não comprei, mas já vou adquirir, porque está dentro do nosso propósito. E para a gente começar, Lu, e construir aqui uma base muito firme, muito forte, um fundamento sobre aonde o assunto que nós vamos interagir aqui na mesa, eu queria te ouvir. Primeiro, quem é Luciana Fernandes? Um pouquinho da sua trajetória e o que a mesa representa na tua trajetória. Eu já entendi que a profissão veio antes da vocação, mas no meio do caminho Deus fez todo o trabalho de unir uma coisa a outra. Então, fala para quem, os nossos ouvintes aí, para quem está nos acompanhando, quem é a Luciana Fernandes? Sim. A Luciana Fernandes é hoje uma filha de Deus, que é casada com o Márcio, que você conheceu há 33 anos. Que legal. Tenho 2 princesas, uma já casada, a outra caminhando também, uma de 32 e uma de 30. Sou nutricionista há mais de 20 anos. Hoje eu falo que eu sou do lar também, né? Uma influenciadora do lar, que o lar hoje para mim ele é um bem muito precioso. E quantas mulheres hoje que estão desprezando ou têm vergonha de falar, né? Na hora que anota ali que são do lar. E hoje eu tenho um orgulho tão grande em falar que eu sou do lar, que eu sou uma influenciadora do meu lar.
E a mesa, para mim, ela sempre foi muito importante. Eu sou nutricionista, mas eu tenho uma referência muito forte com a mesa, não só pela alimentação, mas por tantas outras coisas que a mesa nos proporcionou. A minha família é muito da mesa. As minhas filhas são muito da mesa. E então, eu lembro quando eu cheguei ali no Experiência do Lar, que eu fui falar, que tem uma aula que fala só da mesa, parecia que eu estava inventando até. Mas aí eu falo que eu tenho as minhas filhas para confirmarem e que daí o DNA ficaram nelas. Um exemplo assim para você entender, de final de semana elas se juntam, né, vão para minha casa e a minha filha chega bem cedinho porque ela vai para o café do 1.000.000. É o café de 1.000.000 de horas. Nossa. Porque a gente começa com o café da manhã e vai emendando ali. Até a janta. Então é algo que é muito forte. Quando elas eram pequenininhas, e várias pessoas lembram disso, esses dias eu até encontrei com uma afilhada minha e ela comentou a respeito disso. Eu lembro que a gente chegava, às vezes, era domingo, chegava tarde e acordava no dia seguinte tarde e as minhas filhas, elas ficavam esperando para a gente poder tomar o café da manhã juntas. Que legal. Então sempre foi algo muito forte esse momento da refeição. Que legal. Quando eu fiz nutrição, que era a época dos estágios, eu lembro que quando chegou a fase que eu tinha que ir para a Santa Casa, né, para o hospital, fazer a parte clínica, o estágio na parte clínica, eu tinha que entrar 1 hora. E minhas filhas saíam da escola 12:45. Eu lembro que eu cheguei para a coordenadora e falei, olha, eu não vou poder concluir o curso. Mas por quê? Eu falei, eu não posso abrir mão do almoço com a minha família. Meu Deus. Olha só como que isso hoje a gente está falando da mesa e olha como era lá atrás. E aí ela falou para mim, não. Ela falou, eu vou assinar já para você que você pode entrar as duas. Nossa, que legal. Então hoje, quando eu trago isso para cá, e que eu lembro que realmente era uma coisa que sempre foi muito enraizada. Porém, a gente também tem aqueles momentos, né? Chegou uma fase ali da minha vida onde eu me peguei um dia comendo no balcão. Correndo, rápido, olhando no celular, respondendo mensagem. Foi uma fase que ficava só eu e uma das minhas filhas, que também é nutricionista. E ela ia para o mesmo caminho, né? A gente é exemplo. E olhando assim, e daí eu peguei um livro, o Experiência do Lar também. E quando eu peguei aquilo ali e que eu vi que as famílias hoje estão deixando de se conectar, de ter olho no olho, de fazer refeições à mesa, porque estão trocando por tablet, por televisão, por balcões, aquilo ali eu caí. E eu comecei a chorar naquele momento, sabe? Pedir perdão para Deus, eu falo, sabe? É muito forte. E pedir perdão. E eu lembro que eu reuni todo mundo e falei, não, eu não posso deixar uma coisa que eu construí, sabe? Há tanto tempo, que foi uma coisa tão natural, e agora eu vou sabe? Deixar. Não, eu falei, tá tudo errado. E daí a gente voltou, tipo, todos os dias. Então, nem que tiver, por exemplo, que eu estiver sozinha, eu quero fazer uma refeição. Hoje eu até, às vezes, gosto, eu brinco que eu gosto de estar sozinha, porque parece que é aquele momento que a gente convida Jesus para estar junto com a gente. Então, tem aqueles momentos, por exemplo, quem nunca fez isso, deixar para vocês, que nunca teve esse encontro com Jesus. O meu encontro mais profundo com Jesus foi um dia que eu estava sozinha, era um final de semana, o meu marido estava na nossa cidade, a trabalho, as filhas, cada uma estava num lugar, e eu me vi sozinha. E eu estava quase pegando, tipo, pedindo uma comida ali para comer num balcão. E daí eu resolvi fazer uma mesa para Jesus. E ali eu convidei ele para sentar comigo. Foi lindo, lindo, sabe? Preparei todo o ambiente, acendi uma vela e convidei ele. Que legal. E ali ele falou muito forte comigo. Meu Deus. Foi muito lindo. Então, mesmo que a gente esteja sozinho, não vamos deixar esse momento se perder. Não vamos deixar que seja só aquele momento para receber visita.
Sim. né? Ou para fazer uma coisa especial, ou só de final de semana. Vamos tentar trazer essa questão para o nosso dia a dia, a ser um hábito realmente. Meu Deus. Então, quando a gente se sentir sozinha, a gente vai convidar Jesus. Até porque a gente nunca está sozinho, né? É. Quando a gente tem Hoje fé e também crê, eu sempre procuro colocar o lugar de Jesus, né, na mesa, né, porque era coisa que não fazia parte da minha vida. A mesa sempre fez parte da minha vida, mas Jesus não. Ele ainda não. Então eu tinha toda essa questão, e foi isso que foi muito o que aconteceu quando eu me peguei no celular, num balcão. Foi, poxa, agora eu tenho tudo, eu tenho Jesus, estou conhecendo os princípios dele aqui. Sim. E estou deixando o que eu tive. Essa percepção é muito legal, né, Lu? Porque, na verdade, quem preparou tudo sempre foi ele. Mas às vezes a gente demora para reconhecer que o lugar principal à mesa é dele. Porque é dele. A essência de tudo, a origem de família vem dele. A origem de sentar à mesa vem dele. Então, na verdade, sim, a gente está fazendo tudo que é dele, mas às vezes deixando ele fora da... Até sempre penso, Apocalipse 4, se eu não me engano. 3, 4, então. 3, acho que 3, 23. Que ele está à porta e bate. Então, assim, muitas vezes a gente está deixando o dono da mesa, o dono da comunhão, o dono da família do lado de fora, e ele está falando, eu estou aqui fora. Abre que eu quero sentar. Abre a porta que eu quero sentar. E ceiar com você. E fazer uma refeição com você. Então, olha como é forte. As pessoas, elas relacionam realmente a mesa com alimentação. Mas quando a gente para pensar, é lógico, a alimentação, meu Deus, eu falo aqui, tanto que ela é importante a gente fazer sim a refeição à mesa. Até porque, por exemplo, eu sempre falei para os meus pacientes fazerem pratos bonitos, porque a gente come também com o olhar. Sim. Então, enfeita o prato, faça um prato bonito, porque daí você vai comer com outros olhos, a comida vai ficar melhor, mastiga devagar. Então, tem toda aquela parte da nutrição. Mas quando a gente traz essa passagem que está em Apocalipse e que você vai abrir a porta da tua casa, de dentro de você, do teu corpo. E daí Jesus, ele vai entrar e ele vai sentar à mesa com você e fazer uma refeição. Meu Deus. E isso é a mesa no meu trabalho, como nutricionista. O que nos separa? Uma mesa. Sim. Hoje aqui nós estamos conversando. E está fluindo uma conversa maravilhosa, mas nós estamos olho no olho, sentado, à mesa. Vamos fechar um negócio, eu vou comprar uma casa, um apartamento. Aonde eu vou pegar a chave do meu apartamento? É a mesa. Onde eu vou assinar, quando eu casei, onde eu vou assinar o documento? É a mesa. Então ela é o centro de tantas coisas. E hoje ela está sendo destruída. Deixando de lado. Né? Ela está sendo deixada de lado. Meu Deus. Ela está sendo, igual a gente estava comentando aqui, eu quero trazer a essência da nutrição, a mesa, no sentido, por exemplo, estamos montando uma mentoria para poucas mulheres. Sim. Por quê? Porque eu quero sentar à mesa. Então, só vai estar na mentoria a quantidade que couber na minha mesa. Para quê? Para a gente ter aquele relacionamento. Poderoso isso. Que vai muito mais do que o emagrecimento. As pessoas procuram a nutricionista muitas vezes para o emagrecimento. Ninguém vai procurar uma nutricionista porque quer ter qualidade de vida. Ninguém pensa em como vai viver no futuro, em como vai envelhecer. Não, elas querem a parte imediata. Querem emagrecer. Talvez para entrar num vestido, talvez porque o padrão estético hoje está pedindo de uma forma.
né? Muito. Sem olhar realmente para dentro. A essência da... A essência. E é legal isso, Lu, que pegando um gancho nesse assunto, e quando você traz essa ideia da mesa, essa mesa mais pautada na questão emocional. Eu tenho falado muito sobre questões emocionais, né? Até um pouco da minha área de estudo, assim, e eu vejo muito que a alimentação ela está totalmente entrelaçada a um estado emocional. Então, a pessoa que não está bem emocionalmente, ela se alimenta mal, tanto para os extremos, na verdade, e teve uma pregação, se eu não me engano, um podcast que eu ouvi que eu achei muito interessante, aonde o entrevistado ali, ele falava assim, olha, Jesus quando começou o seu ministério, primeiro ele atraiu diversos seguidores. Então, o que tinha atrás de Jesus eram seguidores. Até os próprios discípulos, antes de se tornarem discípulos, eram seguidores. Vem e sigam-me. Aí ele pegou seguidores e transformou em discípulos. E depois que ele formou os discípulos, ele os transformou em amigos. Porque ele saiu do monte, ele saiu da pregação em público e levou para a mesa. E eu ouvi aquilo e falei, meu Deus, cara, que poder. Porque na hora que ele está sentado ali, até na última ceia, sim, até Judas, a hora que o trai, ele fala, amigo. Então, assim, ele tirou, um nível de evolução no aspecto emocional, espiritual, e aí tudo acontecendo no que você acabou de falar. Eu poderia fazer uma palestra para 1000, mas eu pensei em fazer assim, ó, no tamanho da minha mesa. E às vezes eu penso isso, sabe, e aqui, é claro que assim, o nosso desejo é que o alcance seja muito grande, porque quanto mais pessoas estiverem ouvindo isso, mais possibilidades de transformação na vida das pessoas. Mas eu sempre digo que o tamanho da minha mesa aqui hoje para entrevistar é para uma pessoa. E quem mais está sendo abençoado e edificado nessa mesa sou eu, porque hoje eu te ouvindo, semana passada o Eliel, o Luzimar Vieira e tantas outras pessoas que estão passando, e eu tenho refletido sobre isso, falo, meu Deus, cara, como a mesa é poderosa. Ela é muito poderosa. Uma mesa intencional, uma mesa que você senta ali, ó, eu tenho uma intenção. É cura, né? A mesa é cura, a mesa é restauração, a mesa é cura, a mesa é transformação. Você falou dos discípulos na mesa com Jesus. Tem uma outra passagem que para mim também foi muito forte até hoje, porque eu também me vi nessa situação. Como eu falei, eu sou nova convertida, né? Vai fazer 5 anos, é pouco tempo ainda, então eu sou aquela discípula hoje, que eu quero cada dia mais. Mas uma passagem muito forte para mim foi, acho que está em Lucas, no último capítulo ali, que fala daquela passagem de Emaús, que que eles estão andando, né? E Jesus está andando junto com ele, e eles estão conversando, tristes, chateados, né? Falando sem reconhecê-lo, falando que Jesus tinha prometido um tanto de coisa, mas ele tinha ido embora, né? Então, tipo assim, eles estavam sem esperança. E daí, aonde eles foram reconhecer Jesus? Meu Deus. Foram foi quando eles se reuniram à mesa, né? Que Jesus pegou o pão e ao partir os olhos deles se abriram. Meu Deus. Olha isso, os olhos deles se abriram. Então hoje uma das minhas orações é que os olhos das pessoas possam se abrir, que essas escamas possam cair e que elas possam reconhecer Jesus na vida delas. Né? É que possam reconhecer que Jesus ele está voltando e ele quer trazer essa essência. Ele quer trazer essa humanidade, sabe? Esse tato a tato, isso que a gente está fazendo aqui, a vida real, não a vida de mentirinha. Legal isso. E é muito bom, como amigos dele, sermos participantes desse pão que está sendo partido, né? Então, que ele nos capacite, que ele nos ajude a sermos os mensageiros dessa boa mensagem, né? Porque quando ele diz ali também no Evangelho, acho que nos 4, se eu não me engano, ele diz, vocês farão coisas maiores do que eu.
Então, assim, que a gente possa partir muitos pães e esses olhos se abram ao partir desses pães, dessa mesa que Amém. Ele tem nos possibilitado preparar diante das pessoas. Mas, Lu, é bom demais, né? Falar, Se deixar deixar a gente vai falar. falando. Vai virar um Acho que eu já tô culto, falando. Você faz assim, ó, pra mim, porque senão eu. Não, eu amo, meu Deus. Eu fico tentando fugir do assunto Bíblia, porque eu entro e eu amo ouvir e falar também. Mas nós vamos falar muito também sobre isso. E porque se tem uma coisa que tem chamado minha atenção, e durante muito tempo foi o anseio da minha alma, é que eu pudesse trabalhar e viver a minha vocação no mesmo lugar. E a gente falou, eu tenho falado muito aqui com os convidados, e como você já deixou muito claro, primeiro veio a profissão, por anseio de uma vida saudável. A mesa já era muito um objeto muito significativo na sua vida, então eu acho que tudo já estava contribuindo Sim. e cooperando para o bem maior que era esse encontro com o Senhor. Mas para quem está chegando agora, para quem está conhecendo um pouco mais até da intimidade da Lu, porque às vezes na mídia social é difícil a gente expor isso sozinho ali, né? Você, além de nutricionista, é escritora, e depois a gente vai deixar aqui a recomendação, um baita livro, eu ainda não li, mas só pelo conteúdo, pelo tema, a gente já fica encantado. Então a Lu, nutricionista há mais de 20 anos, escritora, palestrante, hoje uma mensageira da experiência no lar. Acho que você já tem formado mulheres nessa área também. A mentoria. E a gente vê tudo entrelaçado, né? Tudo muito... Isso é maravilhoso, né? Na multiforme graça de Deus, como Ele pega tudo que nós temos e Ele converte para algo muito maior e melhor do que a gente mesmo imagina. Mas para a gente entrar direto no assunto, eu queria te ouvir assim, quando você notou que, cara, a minha profissão se entrelaçou com a minha vocação, foi na conversão ou ainda levou um tempo para você falar, cara, sempre foi sobre isso? Teve um momento chave assim que a chave virou e falou, cara, eu não preciso ser diferente do que eu sou, só que você sentiu que, cara, agora eu acho que a engrenagem se alinhou. Teve esse sentimento de profissão e vocação se conectando? Teve. Assim, quando eu me converti, eu estava numa busca bem profunda, né, por um Deus, digamos assim. Já tinha passado por várias coisas, mas sempre tinha um vazio. Então era aquela sensação, meu Deus, eu tenho tudo e não tenho nada. Estava num momento, meu Deus, sensacional da profissão. Estava quase me perdendo na questão da mesa, da família, porque estava muito envolvida com a profissão. Só que eu sentia um vazio. Então aquela história, tinha um marido maravilhoso, filhas que nunca me deram trabalho, estava bem na profissão, tinha tudo, mas eu não tinha nada, porque eu tinha aquele vazio. E foi quando eu conheci Jesus. E como eu te disse, desde então a minha busca é sempre profunda. Mas eu continuei, né, com a minha profissão normal, com aquele ritmo normal. Até que um dia, eu conversando com um pastor, amigo, um grande amigo meu hoje, e eu conversando com esse pastor, a gente se reencontrou, fazia muitos anos que eu não o havia, eu conhecia ele de, sei lá, da época que eu era solteira, e ele se tornou um pastor muito conhecido, né, mundialmente. E a gente se reencontrou, e numa conversa, ele falou assim, e tua profissão? Né? Me conta um pouquinho, como que é teu trabalho? E daí eu comecei a falar para ele. Eu falei, olha, eu trabalho com uma dieta, com grupos de nutrição, uma dieta que é a dieta do paleolítico. Aham. Ele olhou, tipo assim, eu falei assim, dieta do paleolítico? O que é isso? Daí eu virei para ele e falei assim, dieta, paleo, da época, da evolução, dos primitivos ali. E daí naquele momento eu via
Eu não sei se vocês já viram aquele sloganzinho que tem o macaco e vai indo, e ele vem da evolução humana e que chega, né, ao homem. E daí aquilo ali, na hora que eu falei aquilo, eu fiz, meu Deus. Falei, não é isso. Sabe, parece que caiu assim, que as escamas realmente caíram dos meus olhos, e eu tipo assim, eu não acredito mais nisso. E ele ainda continuou o assunto, e tipo assim, se fosse da evolução, não existiria mais nem macaco hoje, né? Sim. Eu comecei a pensar, eu sei que aquilo ali, ao mesmo tempo que caiu as escamas dos meus olhos, eu falei, não, tá tudo errado, não tem nada a ver. Foi aquele momento que eu também fiquei travada, que parece que eu parei, assim, sabe, num tempo. Que eu parei, eu não conseguia mais voltar. Foi o período que eu me retirei de tudo, porque eu não conseguia mais falar nas redes sociais, porque eu falava muito, era muito forte a questão dessa dieta, Sim. né? E agora parece que não fazia mais sentido. Daí eu parei e eu falei, eu preciso estudar, porque é tudo da criação, já me vinha a criação. Sim. Deus criou tudo. Só que ao mesmo tempo eu não tinha conhecimento na palavra de Deus. Eu não tinha conhecimento na Bíblia, eu não sabia ler a Bíblia, eu tinha acabado de ganhar uma Bíblia, fazia, sei lá, 4 meses que eu estava na igreja. Então eu não tinha conhecimento na palavra de Deus para falar em relação à alimentação. E ao mesmo tempo eu não conseguia mais falar do tipo de dieta que eu trabalhava. Então foi um período que eu fiquei travada, sabe? Que parece que eu realmente fiquei parada, não conseguia associar mais. Então foi um período bem difícil. Mas eu comecei a estudar, né? E estudar aonde? No nosso manual, né? Que eu falo que é um manual para a vida, que ali tem tudo. A Bíblia, ela é poderosa. Ela é muito poderosa. Ali a gente encontra tudo. E conforme eu fui lendo, o Espírito Santo foi me guiando, ali eu fui encontrando tudo. Porque uma das coisas também que eu me questionava muito, quando eu entrei na igreja, eu lembro que os pastores, e até hoje é muito forte isso, os pastores falam muito de bebida, de prostituição, de, né, vícios de modo geral. E eu pensava, mas é comida. Sabe aquela história, o crente, tudo que crente não come, tudo que crente não bebe, ele come. Exato. Ele sai do culto e vai para a pizzaria. Eu falava, e eu pensava comigo, eu falava, a cocaína vicia tanto, o açúcar vicia tanto quanto a cocaína, Sim. se não mais. Por quê? Porque o açúcar está disponível à mesa das pessoas, em todos os lugares. A cocaína é mais difícil. Fortíssimo. Então é muito forte. E eu me questionava aquilo. Eu tinha vontade até de debater, só que eu não tinha, assim, sabe? Sim. A coragem e nem o conhecimento. E daí comecei a estudar, desde o princípio ali. E daí a gente vê que desde o princípio, quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o mundo ali em 7 dias, Ele já nos deu os alimentos. Sim. Né? Então ele deu todas as coisas, todos os vegetais. Daí, depois do dilúvio, ele ainda dá os animais. Sim. Então, ou seja, nós temos tudo. Temos os vegetais, temos os legumes, temos os animais, que são as carnes, são as proteínas. Então, nós temos tudo em abundância. Só que a gente não sabe usar. Né, que é o que eu falo, aí veio o homem e começou a destruir tudo. Né, ele começou a deixar aquilo que era o alimento que era bom, natural, ele começou a modificar. E o marketing, né, apoiando e dando força, e o negócio foi crescendo. Hoje as pessoas, muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, não sabe o que é um alimento, o que é uma comida. Foi substituindo. Foi substituindo. E daí um dia, né, durante essa minha busca ali na Bíblia,
Daí um dia o Espírito Santo falou bem, bem forte sobre a dieta da criação. E aí aos poucos eu comecei a falar, sabe, em redes sociais, a postar alguma coisa, sabe, mas parece que eu não tinha ainda aquela ousadia. Como antes. Aquele medo, talvez, do que as mídias sociais deixam na gente. Você começa a comparar ou você começa a ter medo do que as pessoas vão pensar. E agora, eu, por exemplo, o meio que eu vivia era um meio que não aceita, digamos, ser crente. Sim, sim. Entendeu? Preconceito. Então, foi um período bem difícil de eu colocar. Hoje eu já não consigo mais deixar de lado. Separar as coisas. Não consigo mais separar as coisas. É engraçado isso, né? Sabe, é muito relacionado, porque tá tudo realmente na palavra. Quando você estava falando da questão da alma, como é difícil e como tem que ser trabalhada a questão da alma. Aqui no livro eu falo um pouquinho, né, do espírito, da alma e do corpo. E a alma é o que divide, né, o corpo do espírito. Uhum. E é na alma que passa tudo, que passa todas as coisas. E se a gente não souber a filtrar, meu Deus, o diabinho ele vem aqui, né? Hoje eu não tô bem, vou comer. Quantas pessoas que ela tenta preencher o vazio que ela sente dentro dela com a comida. Daí o que acontece? Ela engorda, daí ela se olha no espelho e ela não fica bem. Daí ela não fica bem, então vai se tornando um ciclo isso. Sim. Então as pessoas elas vão ficando doentes. Interessante isso, né? Porque a gente tem percebido que, assim, quase todas as profissões passam por um processo de psicologia. Então, assim, todo nutricionista tem que ser primeiro um psicólogo. Tem. E todo psicólogo tem que ter conhecimento de nutrição, porque nós temos uma cliente aqui que é uma nutricionista e ela trabalha num instituto que lida com crianças e adolescentes com síndromes e crianças atípicas. E ela estava conversando esses dias com ela, falou: Guilherme, boa parte dos casos que nós recebemos de TDAH, autismo, hiperativismo, nós temos tratado só com a mudança da alimentação. São cases assim de crianças que chegaram lá, que queriam derrubar o consultório e que hoje 85% de melhora, do pai e a mãe falar quanto custa para eu conservar isso. E aí a nutricionista falar assim, olha, vai custar metade do que você gastava antes, dando alimentos ultraprocessados para eles. Sim. Então, Lu, pensar nisso, que toda profissão ela vai sempre exigir de nós um avanço no conhecimento do outro. Então, primeiro, o autoconhecimento. E eu tenho ouvido muito, até alguns pregadores falar assim, olha, quando você foi escolher a tua profissão, para quem que você perguntou? Foi para a tua conta bancária? Foi para o mercado financeiro? Para quem que você fez a pergunta, qual a profissão ou qual a formação que eu devo fazer? E aí a gente percebe, como eu disse, que todo nutricionista ou qualquer profissão precisa ser também um psicólogo, um especialista na área das emoções, porque antes de tratar uma questão, de resolver um problema, a gente precisa ter essa conexão com a pessoa. E essa conexão de almas, conexão de vidas, que eu tenho usado muito essa expressão vida na vida, que ela vai revelar verdadeiramente a essência do problema da pessoa. Porque às vezes a pessoa chega ali num sobrepeso e o primeiro julgamento nosso, é desleixado, é preguiçoso, é relaxado em todos os aspectos. E aí na hora que a gente começa a ver, fala, cara, ele só tem um trauma. Sim. Vem de uma família que passou fome, vem de uma realidade financeira que não possibilitava ter acesso a isso. E claro que também tem os que são por relaxo, mas assim, quando a gente começa a se aprofundar,
a gente vai perceber. E eu acredito que isso seja Tem uma muito relação real. muito forte, muito forte, né? Que a história mesmo é da alma. E muitas vezes está relacionada até a palavras que ela recebeu, Meu Deus. né? Então, que ela não ia ser isso. Às vezes ela cresceu, ela foi uma criança gordinha. E quantas palavras ela não recebeu por ser gordinha? Baleia, Meu Deus. sabe, na escola ali, e isso aí impede a pessoa, né, de evoluir. Da mesma forma, também eu percebo que pessoas também dão desculpas. Claro. Então a gente precisa, por isso que é muito importante realmente esse conhecimento, você conseguir entender a pessoa, porque às vezes você consegue ali na conversa entender se é algo que veio realmente, se ela ainda está doente e ela precisa ser curada, ou se também é uma desculpa que ela está, né, dando, né, para poder não lutar contra aquilo. É. Porque não tem como ser saudável acima do peso, né? Olha, quando eu comecei a trabalhar com a dieta da criação, né, e colocando Deus acima de tudo, e colocando Deus na frente, e explicando isso para a pessoa, eu lembro que uma vez uma paciente falou para mim, num consultório, ela falou assim, isso depois que ela voltou, que não tinha feito nada, ela falou assim, olha, Deus gosta de mim do jeito que eu sou. Sim. Jargões assim. Foi muito, e eu falei para ela, eu falei, com toda certeza, Deus nos ama como nós somos. Ele vai te amar sempre, mas será que Ele está feliz com o que você está fazendo, com o templo que Ele te deu? Porque Ele te deu um corpo perfeito, uma saúde perfeita, e você não está cuidando. Meu Deus. Então a pessoa ela precisa saber separar, porque a nutrição, o emagrecimento não é para a gente idolatrar o corpo, não é sobre estética, é sobre esse cuidado, é sobre gratidão, é sobre a gente ser grata ao templo que ele nos deu. E até cumprir a missão, né? Cumprir a missão. Eu tive uma conversa com um psicólogo e a gente estava falando sobre isso, que até acho que foi com o pastor Luzimar que ele falou assim, Guilherme, suicídio não é só o ato imediato de tirar a própria vida. A pessoa pode se suicidar em medidas homeopáticas. E a alimentação é uma forma de suicídio. Sim. Se você sabe que está consumindo algo que te mata as células, que está te matando a tua capacidade de pensar. É forte isso, mas é uma forma realidade. De suicídio. A gente é só ir para a história de Daniel. Daniel, quando Deus coloca ele ali, ele vê que aquela banquete que o rei Nabucodonosor oferece era algo para a morte, porque era algo consagrado a outros deuses. Daniel fala, não, eu não quero morrer dessa forma, eu prefiro morrer na fornalha, eu prefiro morrer na cova, eu prefiro morrer de outra forma, que não seja eu tirando a minha própria vida. E essa semana eu vi algo que foi muito forte para mim. Jesus não pediu para nós tirarmos as nossas próprias vidas. Ele não pediu a nossa vida para a gente se matar. Não, todos os mártires, todos os que morreram, entregaram a sua vida e morreram por circunstância do que era preciso para aquela situação. Mas para nenhum ele chegou e disse assim, olha, se mate. Então, esse suicídio de forma homeopática, a gente precisa pensar. É porque a gente fala, quando você vê um fumante, por exemplo, você fala que você está se suicidando aos poucos. Mas e a comida? Exato. Não está se suicidando aos poucos? E às vezes até pior, né? Até pior. Porque não é inconsciente, mas é silencioso, é lícito. Não é proibido tomar Coca-Cola, não é contra a lei. Não é contra a lei comer bala, chupar bala. E aí
Eu falo que a conta chega. Uma A hora a fatura, conta vai né? chegar. Você vai, né, usando, mas o cartão, né, você vai fazendo tudo ali no A crédito. fatura vai chegar. Mas a fatura vai chegar. E daí ela vai chegar e a gente tem que ver, né, como que nós vamos pagar. Se Meu vai Deus. ser tudo de uma vez, se nós vamos parcelar. Meu Deus. Então é bem complicado isso. E muitas pessoas, Guilherme, me perguntam, tá, mas então eu nunca mais vou poder. Não, vai poder. Só que Sim. isso não pode fazer parte da tua rotina, né? Não dá pra pode ser viver uma disso. regra, tem que ser uma exceção. É igual, digamos, o pecado. Nós somos pecadores, a gente peca todos os dias. Mas a gente tem a consciência, eu estou fazendo isso errado, eu quero Senhor, me ajuda. Não quero mais. Eu não quero mais, me perdoa. Por que não fazer isso com a alimentação? Sim. Tem até uma frase, eu não sei se você já ouviu, de um jovem que faleceu muito cedo, muito novo, se eu não me engano, ele não tinha 30 anos. E uma frase dele que até hoje está repercutindo pelo mundo, que é do Robert Marway, não sei se a pronúncia mais correta é essa, que ele diz: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não posso entregar a mensagem. Porque ele, por não ter cuidado da tua saúde, ignorou a saúde e vivendo em prol da religião, em prol do chamado, deixou de lado os cuidados com a sua saúde. E aí, quando ele morreu, ele testemunhou isso. Falou, gente, eu deveria ter cuidado do veículo responsável por levar essa mensagem e não cuidei. Então Deus me deu um veículo, que é o meu corpo, a morada dele, para entregar uma mensagem. E eu matei o veículo, que ele se refere ao cavalo, e já não posso. Isso ele falou no leito de morte. Olha só. Então é muito forte isso. Nós somos veículos de uma mensagem, mensageiros, Muito testemunhas. forte. Eu não conhecia, sabia? Muito legal. Depois eu compartilho contigo. Ele tem inclusive vários livros que eu já estou atrás, na Amazon tem. E ô Lu, pra gente caminhar aqui, passa muito rápido, né? Já estamos aí caminhando para o fim. Mas eu queria, assim, pra gente entrar um pouco mais de forma pedagógica. Tem muita gente que eu tenho certeza que vai ser abençoado por esse nosso bate-papo. Mas qual a sua percepção com relação à saúde no pós-pandemia? Estamos caminhando aí já para 5 anos de algo que foi trágico para muitas famílias, mas no começo muita gente preocupada com a saúde e tal, e esse boom na mudança de vida com medo da morte, mas agora depois de 5 anos a gente já começa a perceber que essa preocupação ela vai equilibrando, vai se estabilizando, e assim, no consultório, no teu dia a dia, com os amigos, você tem notado que ainda em que nível está essa preocupação no pós-pandemia? Olha, eu acho que é bem... As pessoas já se esqueceram da pandemia, tá? Já passou. Já passou. Já se esqueceram de tudo o que nós vivemos. Quando a gente para pensar no que foi a pandemia, foi muito forte. Pensa que a gente não podia sair de casa. Quanto tempo a gente ficou usando uma máscara? Então a pandemia, ao mesmo tempo que eu achei que ela trouxe para algumas famílias a mesa, né? A pessoa, ela pôde retornar para a mesa, foi aquele momento que tipo, peraí, a vida principal está aqui, a tua família, né? Então foi muito bom para muitas pessoas. Porém, na pandemia houve aquela questão da internet muito forte, do digital. E daí, ao mesmo tempo, isso afastou as pessoas também. Um boom, né? E com questão à saúde, as pessoas se preocuparam depois em se cuidar mais. Desculpa. Mas... Esqueci. As pessoas esqueceram, elas começaram a se cuidar um pouco mais. Mas eu vejo de muita forma errada ainda. Uma preocupação
sabe, uma preocupação, buscando um monte de coisa, mas às vezes buscando em lugares errados. Desorientados ainda. Desorientados ainda, e a gente ainda vê muitas coisas que é reflexo da pandemia, né? A própria imunidade mesmo, a própria saúde que foi afetada pelas pessoas que tiveram, pelas vacinas aí que foram usadas. Então isso teve um reflexo bem grande na vida das pessoas. Mas a parte de conscientização, tem hora que eu falo que às vezes a pessoa estava precisando de uma outra. Ai. Meu Deus. Parece que não aconteceu nada. É. E hoje, assim, na realidade que nós estamos vivendo, o que você diria que, de forma bem, eu vou até fazer uma pergunta bem chula, assim, no sentido técnico, não coma em hipótese alguma? O que você diria nesse, assim, um alimento específico ou um grupo de alimentos que você diria, assim, Um grupo de alimentos, eu acho que sem sombra de dúvida, o carboidrato, o açúcar. Entendam que carboidrato tem carboidrato complexo e carboidrato refinado, né? O carboidrato simples. Então, às vezes a pessoa pensa no carboidrato, uma fruta, não posso comer fruta porque a Nutri falou que eu não posso, que é carboidrato, não posso comer. Não, vamos pensar no grupo do açúcar, então, para ficar mais fácil. Tudo vira açúcar. A farinha vira açúcar, o pão vira açúcar, a pizza vira açúcar. Hoje o açúcar eu acho que é uma das armas assim mais poderosas do demônio, de Satanás, para destruir. Que você diria, então, não coma em hipótese alguma ou de vez em quando? Porque é difícil tirar uma pizza. É difícil da gente tirar falar. Uma massa. Eu diria para a pessoa começar a se conscientizar um pouco mais. Diminuir o máximo que puder. Diminuir o máximo que puder. Eu não gosto de falar para a pessoa, tira isso, 100%. Tira tudo. Eu tenho algumas colegas que são muito radicais. Eu já fui muito radical. E eu percebo que isso, às vezes, a pessoa ela vai tropeçar muito rápido. Sabe por quê? Eu sou uma pessoa que eu sou muito sensível ao glúten. Eu sofro de diversas causas ali por conta do glúten. E eu sei a dificuldade que é para mim, que tenho toda a consciência. Conhecimento. Todo o conhecimento. Que trato isso diariamente. Então, pensa para uma pessoa que não tem conhecimento nenhum. Então, eu penso que tem que ser aos poucos. Mas se tivesse que escolher, sem sombra de dúvida, seria o açúcar. O açúcar. E o que não pode faltar na nossa mesa? Olha, se pudesse, isso aqui no teu dia a dia, na tua alimentação diária, não pode faltar em hipótese alguma. A comida de verdade, os alimentos da criação. Nossa. Eu acho que o grupo ali dos vegetais, das fibras, e que são o grupo que está se perdendo, né? Que ninguém come. Mas ali ainda é onde está a maior fonte de nutrientes. Entendi. Né? São os alimentos da terra ali, os alimentos da criação, realmente. E com essa questão da contaminação, que assim, eu sou apaixonado por salada e vegetais, só que a gente está recebendo cada vez mais alimentos veneno contaminados. E aí até tem alguns nutris que estão se posicionando com relação a isso, porque você está comendo algo bom, mas que está... assim, se a gente for parar para pensar hoje na alimentação, se fosse olhar como um todo, a gente não poderia comer nada. Tudo tem veneno. Tudo tem veneno, ou tem aditivo, ou é o produto, sabe, industrializado. Tem até pessoas que falam assim, então eu vou me alimentar de cápsula. Não, porque não é comida, né? Eu penso que ainda assim é melhor comer o alimento com um pouquinho de veneno, entendeu? Do que não comer. O alimento orgânico ainda é muito caro, mas e não tem mais, é muito difícil você conseguir um alimento orgânico hoje, porque a terra realmente já está contaminada, o solo já está contaminado, mas a gente tem coisas que ajudam, sabe, a diminuir a carga tóxica. O impacto.
sabe, o impacto. Tem coisinhas simples, tipo um carvão aditivado, Aham. que você consegue usar de vez em quando, de tempos em tempos, e que o teu corpo, ele minimiza aquela questão das toxinas. Seria o carvão vegetal O carvão ativado? vegetal, Aham. Eu falei errado, é o carvão vegetal. Carvão vegetal Você ativado. deve ter até aqui, né, Aham, as sim. cápsulas. Eu gosto de vez em quando, fazer uma, como se diz, uma detox, né? Uma desintoxicação mesmo, uma restauração, dar um restart ali no nosso organismo, Legal. né? E que recebendo aí muitos nutrientes e alguns nutrientes para poder ajudar a pessoa a minimizar essa carga tóxica. Entendi. Então, muito bom. Para na primeira pergunta, evitar o máximo possível de carboidratos ruins, no caso o açúcar. O açúcar, as farinhas de As modo farinhas geral, de modo geral. o industrializado, né? O que é De modo industrializado de modo geral, o que está na prateleira. Aquele alimento, se eu pudesse falar para a pessoa o que ela não deveria se alimentar. Quando ela pega um alimento e ela lê o rótulo e ela não consegue identificar o que é aquilo escrito. ali, o que está escrito. Ali já foge. Ali você já foge daquilo ali. Entendi. Por conta daquilo que a gente estava conversando antes. O nosso corpo, ele continua o mesmo. Nós temos as mesmas enzimas. Então, o nosso corpo não foi feito para digerir esse tipo de aditivo. Ele não sabe, daí o que acontece? Ele vai para outros lugares e é onde vem essa quantidade de doença. Entendi. Muito bom. E bom e velho vegetal, legumes, tudo que a gente puder consumir. Comida de verdade Comida mesmo. de verdade comida da na criação. mesa. Tudo que a gente consegue manipular. Se a gente conseguir manipular, é bom. Já é bom. Tem até, eu acho que alguém que eu sigo que fala, se você for ler uma tabela de nutrientes, tiver mais do que 3 ingredientes escritos e só tiver um dentro do pacote, já fica esperto. Você está comprando batata, mas a hora que vai ler tem 50 composições ali, já foge, porque alguma coisa... Sim. Eu falo, tipo assim, é o que a gente consegue descascar. Sim. Né? Mais fresco possível. O ovo, os vegetais. Muito bom. Minha amiga, obrigado. Tenho tantas perguntas, mas a gente tem tão pouco tempo, então vou deixar algumas para o segundo encontro. E, Lu, queria te agradecer mais uma vez, querida, pela vida. E eu queria que você falasse nesse final desse projeto tão maravilhoso que foi gerado a muito custo, com muito trabalho, como você falou ali em off, tantas tentativas de barrar um assunto tão sério, tão relevante. Para a gente finalizar, recomendo o teu trabalho, como a Lu tem atuado profissionalmente e também ministerialmente aí para o pessoal te encontrar ali nas mídias sociais, entrar em contato contigo e quem sabe ainda fazer parte dessa mesa maravilhosa que Deus confiou a você. Amém, Fala um amém. pouco para a gente... O Dieta da Criação, né? Realmente ele foi um filho que nasceu com um pouquinho de custo, mas nasceu algo que estava no meu coração há algum tempo. E aqui o livro fala como conquistar saúde abundante, alinhando corpo, alma e espírito. Então ele é um livro que ele vai fazer você ter a consciência do que é o cuidado com o teu corpo e vice-versa, e com o teu espírito também. A gente percebe muitas pessoas cuidando só do espírito, principalmente, por exemplo, os cristãos, me perdoem, mas cuidando muito só do espírito, esquecendo de cuidar do corpo. E ao contrário também, muitas pessoas cuidando só do corpo e esquecendo da palavra de Deus, né? E aí no meio está o que decide, a alma. Então eu falo um pouquinho a respeito desses 3 pilares, que é o espírito, a alma e o corpo. E depois eu deixo aqui numa segunda parte, que é a parte que muitas pessoas buscam o livro por conta disso, que é a parte que eu deixo uma dieta. Uma dieta que ela começa com uma estratégia de restauração. Até ela é baseada no livro de Neemias, né? Então a gente fala um pouco a respeito de restauração, que eu começo aí com uma detox, e depois eu vou ensinando a pessoa até ela chegar na liberdade. A liberdade dela poder pegar um alimento que ela sabe que não é o alimento ideal,
mas ela vai conseguir usar esse alimento de uma forma adequada. Ela vai conseguir falar não muitas vezes, ela vai conseguir usar com parcimônia. Então, fala então a respeito de restauração, conquista, que a gente precisa conquistar o corpo que a gente deseja, a saúde abundante que Deus tem para nós, né? Amém. A cura e a libertação, que é a liberdade de você seguir em frente, né? E não ser mais escravo de dietas. E no fim eu falo um pouquinho a respeito da gente nutrir a mesa. A mesa. Que bom. Gente, bom demais. Lu, obrigado mais uma vez. Que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família. Amém. Que mesas abençoadas, mesas estratégicas, aí, mesas preparadas pelo Senhor possam surgir ainda mais na sua vida. Amém. E para nós na Mesa do Armazém é uma honra, um privilégio. Então, para você que ficou até o fim aí, primeiro, parabéns. Parabéns porque é muito valioso quando pessoas querem mesmo aprender, querem conhecer. Então, aqui não dá para enxugar todo o assunto. Procura a Lu, chama a Lu ali para conversar se você tem dúvidas. Aqui é um start para muitas possibilidades. É claro que a gente vai ter um segundo momento, se Deus quiser. Vamos, sim. Mas procura a Lu, entre em contato com a gente se você tiver alguma dúvida. E, como a gente já falou, faça parte desse movimento que tem o desejo e o anseio de restaurar mesas e principalmente a sua. Que Deus abençoe e até o próximo na Mesa do Armazém. Amém.